Brisãocast Niterói RJ, primeiro episódio, rapaziada. Muito bem-vindo, seus brisões, suas brisonas, seus brisados, seus brisudos, suas brisinhas. Bem-vindo a essa colmeia, esse enxame que é o Brisãocast aqui, que tá invadindo o Brasil, sendo o primeiro episódio de Niterói. A gente já tá em Sorocaba, Votorantim, estamos em Recife, né, com o Felipe Lafé, e agora desse primeiro episódio aqui. Tem um convidado muito especial hoje aqui, mas eu ainda não vou falar dele pra vocês. Eu tenho que apresentar que tá aqui no enquadramento comigo, Ângela, que vocês já conhecem, a loira Ângela, além de ser minha mulher aqui pro público do Brisãocast, ela é a nossa produtora. Dá a letra pras brisonas. Obrigada. É uma honra estar aqui no lugar do Felipe hoje. E vamos ver o que a loira Ângela vai adicionar aqui nesse co-apresentador. Ela vai se soltando. Eu sou ligado que não é fácil, tá? Um monte de luz, das câmeras e tal. Falando de câmeras, como que a fotografia entrou na sua vida? Por que a fotografia chamou atenção pra você, seu olhar, e tu foi nesse caminho da fotografia? Vamos lá. Há alguns anos atrás, né? Alguns 20 anos atrás, mais ou menos. Tem uma longa carreira aí, graças a Deus. Mas há mais ou menos 18, 20 anos atrás, eu tinha um amigo, né, aqui em comum, lá na cidade de Nova Friburgo, aqui no interior do nosso Rio de Janeiro. A gente, eu e esse amigo, a gente estava criando uma agência digital. Então, assim, eu estava entrando com a parte da venda e de atendimento ao cliente. Já tinha conseguido já alguns clientes para a gente poder fazer os sites, fazer a comunicação desses clientes. E ele era formado em jornalismo e publicidade e marketing. Então, ele entrava todo com a parte técnica do negócio. Sim. E eu perguntei para ele, cara, o que é importante ter na agência que eu possa investir agora para a gente poder dar um start nisso? Ele, cara, é interessante a gente ter uma câmera fotográfica, que se a gente precisar fazer foto de produto e tal, eu desenrolo. Aí eu falei, então tá. Então eu fui lá e comprei essa câmera fotográfica. Passou um mês depois, ele me vai e faz a inscrição num concurso da Petrobras. Ele falou, chegou para mim, Thiago, na época ele era noivo, e falou, cara, eu vou fazer esse concurso aí, mas nem estudei para isso. Eu vou lá fazer a prova porque minha noiva pediu, então vou lá fazer só por desencargo de consciência. Mas beleza. Eram 19 mil candidatos para 19 vagas. Ele passou. Ele passou em 11º. Tá de caô. Caraca, meu mano. Passou em 11º e a Petrobras relocou ele em Salvador. Ah, Então ele teve que ir embora de Friburgo e ir para Salvador. E uma das coisas da Petrobras, ele não poderia ter nenhum outro tipo de trabalho, porque senão ele ia Entendi. dividir. Então eu fiquei com aquela câmera na mão, sem saber nem ligar a câmera. O que eu faço com esse negócio? e aí? Aí eu fui aprender a ligar a câmera. Eu fui Quantos fazer anos um você tinha? curso de fotografia. Ah, cara. Eu não vou lembrar quantos anos eu tinha, não. Há uns 18 anos atrás. 18 anos atrás. Não Bastante lembro, tempo, mas uns bastante 20 tempo. e poucos anos. Eu tinha uns 20 e pouco na época. Né? E aí eu fui fazer um curso de fotografia para aprender a ligar a câmera, para poder manusear aquele negócio. Que câmera que era? Né? Era uma Nikon de entrada D60 e muitos anos atrás, nem existe mais essa câmera. Né? Aí eu fui ali, fiz o curso com esse rapaz que já era um fotógrafo da cidade, lá de Friburgo na época, e ele viu que eu levava jeito pro negócio, começou a investir em mim. Quem que era esse rapaz? Adriano José. Adriano José, manda um salve pra Pessoal, ele nessa câmera aqui, salve, ó. Adriano, muito obrigado, cara, por tudo que você investiu na minha vida, cara. E você que é de Friburgo, com certeza você sabe quem é Adriano José, né? E foi esse cara que me introduziu na fotografia, e hoje eu vivo da fotografia por causa do Adriano José, que investiu em mim, me deu espaço, me deu voz, me deu informação, me deu uma carreira, né? E hoje eu posso criar a minha família através da fotografia por causa do Adriano. Muito obrigado, Adriano. Ô, Adriano José, obrigado pelo que você fez na vida do Thiago, viu? Agradecimento de amigo Foi aqui benção. também. É. Foi benção. Então aí ele me deu esse espaço, ele falou, cara, você leva jeito, você quer trabalhar comigo? Beleza. E como nesse início de conhecimento, comecei a sugar muito dele. E chegou um período que ele chegou para mim e falou, Thiago, tem alguns eventos aqui que não tem muito espaço para você ir não, porque eu tenho que pagar o freela, já tem a pessoa para ir e tal. Falei, cara, você não precisa me pagar nada. Só deixa eu ir. Só deixa aí. Me deixa eu ir e aprender com você. Eu quero, o seu pagamento vai ser conhecimento. Me deixa eu estar com você nos casamentos.
E eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, nessa pegada com ele. Alguns casamentos ele remunerada, me pagava, outros não, porque, enfim, realmente não dava, né, pra poder fazer isso e tal. E, cara, e o melhor que dinheiro foi conhecimento. Sim. Ele me deu espaço certeza. e me deu conhecimento. E eu fiquei 1 ano e meio nessa pegada com ele. A partir desse 1 ano e meio, comecei a crescer dentro da fotografia e o estúdio dele começou a crescer junto comigo, né? E a gente começou a dividir o estúdio. Então eu tinha a minha equipe de fotografia e tinha a equipe dele. Então tinha os casamentos que eu comecei a fazer, eu pegava pra fazer, e tinha os casamentos que ele fazia, dentro do próprio estúdio dele. Aham. Aí eu comecei a crescer. Só que chegou num dado momento aí que eu cresci bastante. E ele chegou, cara, você tá muito grande. O estúdio não comporta mais você aqui dentro. Olha isso. Vamos fazer o seguinte: tem 3 noivas aqui, que eu tô fechando o contrato pra você. Você começa a sua carreira solo hoje, com essas 3 noivas, com esses 3 pagamentos, pra você dar start na sua vida, no seu estúdio, no seu nome, no mercado. Que você. Né? Ele foi uma plataforma para que eu pudesse voar, para que eu pudesse crescer. Que legal. E, cara, falar pra você, ele não te tuchou pra fora, ele te preparou, ele abriu, colocou as primeiras pedras no caminho pra você ali, falou assim, ó, caminha aqui e você já sabe o que você tem que fazer pra continuar botando pedra aí no seu caminho. Né? Pedra que eu digo assim, pra criar um caminho, onde você pisar, né? O cliente ali seria a pedra pra você criar e você ir se apoiando. Com certeza. E a partir disso, comecei a crescer, meu nome cresceu bastante, não só em Friburgo, como na região toda, né? Toda a região serrana. Eu comecei a descer, fazer casamentos no Rio, Niterói, aí fui pro sul do país, fui para outras regiões do Brasil também com a fotografia, fotografando, e essa história já tem 18 anos aí de 18 anos história, né? fotografia. Eu coloquei 15 na descrição aqui, mas já é 18, é mais do que eu coloquei, rapaziada. Muito bom. E uma coisa que ele falou comigo, ele falou, cara, tem uma coisa para poder te falar. Tudo que eu fiz para você, todos os ensinamentos, passe isso adiante. Olha. Semeia na vida de outros. Que não morra com você aquilo que eu te ensinei. Olha que legal, cara. E eu pude fazer isso com outras pessoas. Uhum. Eu acredito que grandes amigos hoje na fotografia, né? Porque o que acontece? Friburgo é uma cidade pequena, a cidade interior do estado do Rio. Tem 200 mil habitantes só, uma cidade pequenininha. Então, aquela mentalidade, né, de pessoas, né, de cidade pequena, não vou passar informação à frente porque a cidade pequena vai ser meu concorrente e tal. E muitos outros fotógrafos vinham falar comigo, cara, você está ensinando as pessoas e tal. Mas, cara, eu passei à frente aquilo que o Adriano me ensinou. E eu consegui formar outros fotógrafos também. Consegui ser mentor de outros fotógrafos. Olha só. E, cara, e a semente do Adriano que começou comigo, eu passei pra frente. Por exemplo, hoje tem um fotógrafo que tá no Rio Grande do Sul. Já foi diretor de fotografia de cinema. Olha só. Né? E hoje ele tá no Rio Grande do Sul como fotógrafo, dirigindo, enfim. Então, assim, a semente foi passada Foi passada pra frente e você repassou ali, né? Aprendeu, absorveu, sintetizou a melhor coisa ali, ensinou melhor pros outros. Muito bom. O Felipe Lafé fez uma pergunta, ó. O Felipe Lafé participando do Brisão Cast aí, ó. Muito bom. Ele perguntou o seguinte: Thiago, como você se manteve nesse período de aprendizagem? Tipo, você passou num período de aprendizagem ali que você estava recebendo conhecimento e não dinheiro dele também, né? Não foi assim. Como é que você se mantinha financeiramente? Isso, eu trabalhava no escritório de contabilidade, né? Eu trabalhei no escritório de contabilidade durante o período e eu tinha ali 2 trabalhos, né? Até a fotografia passar a ser o meu trabalho principal, eu tinha um trabalho que garantia as contas de casa, os boletos, né? Depois a fotografia passou a ser o trabalho principal, pagar os boletos. E depois da fotografia, eu senti uma necessidade de fazer uma faculdade. Sim. De estudar, de procurar conhecimento além da fotografia. Na minha época não existia faculdade de fotografia. Quando veio a surgir a faculdade de fotografia, eu já era fotógrafo há bastante tempo. Quando fui ver a meta do curso, falei, cara, é mais fácil eu ir lá dar aula do que ir lá fazer o curso para ter um diploma. Sim. Então eu fui fazer faculdade de História. Então eu me formei em História, dei aula num colégio durante 6 meses, mas eu vi que o salário do professor De história. E do nosso fotógrafo, Brasil não dava. não deu para conciliar as duas coisas. Eu tive que abrir mão da história, de ser professor, de lecionar, de ser professor de história no colégio, para continuar com a fotografia. Porque, cara, a carreira de professor demanda muito tempo, demanda muita energia
e o retorno é retorno pouco. financeiro é muito pouco. É muito pouco. Uhum. Muito pouco. Eu acho que é chover molhado, né? Até um clichê, mas é um clichê que não muda a história do nosso Brasil, né? Não muda a história do nosso país. Que o professor, que é a profissão, deveria ser melhor remunerada, né? Porque É uma das piores. É uma das menores, pior remunerada. pior remunerada. E é o professor que forma o nosso país, Sim. Sim. né? Que forma o caráter das pessoas, que forma as ideias, né? Tanto nas faculdades como nas escolas, forma a forma de pensar do aluno, né? Uhum. Então, as crianças, enfim, né? E, cara, é muito custoso, é muito trabalho para receber muito pouco. É. Então, quando eu comecei a pesar, eu deixei a fotografia, a história um pouco de lado, mas eu amo história, filosofia, sociologia, Uhum. e comecei a dar mais, né, gás na fotografia.